Boa noite, galera. Agora estou falando para o público, quase 20 pessoas com nós ao vivo. Se você pode mandar um pequeno oi no chat, falar de onde que você está assistindo esse evento, se você está no Rio, em São Paulo, Belo Horizonte, lá fora, sei lá. Ok, Gabriela mandou um oi, parece que está funcionando. Sampa, legal, maneiro. Então, já vou me apresentar para vocês me conhecerem melhor. Eu sou a Milene, eu trabalho para o Lovagum há quase 6 anos agora, e na verdade eu comecei no Lovagum em 2018 como estudante. Eu estava estudante na turma de desenvolvimento web. Em 2018, minha turma era 204. Acho que os alunos atuais vão entender o quanto velho eu estou no Lovagum. Eu gostei tanto que eu decidi ficar. E hoje estamos em um super evento que faz parte de uma série de eventos dessa semana que se chama Code Smarter, Not Harder. Eu vou mandar de novo o link se você não está sabendo dessa série de evento. E é basicamente uma proposta onde que vamos oferecer eventos super valiosos para você se preparar para o futuro, que é um futuro bem diferente de 5 anos atrás, onde que não estava com ChatGPT, não estava com várias ferramentas de IA, e que está completamente revolucionando as carreiras do mundo da tecnologia. Então, temos um evento como um evento de hoje, onde que vamos encontrar esses 6 maravilhosos profissionais de dados que vão mostrar truques, dar dicas para vocês se preparar para o mercado. E amanhã, acho que eu já vou compartilhar minha tela, que vai ser mais... Porque eu preparei GIFs engraçados. Eu quero mostrar. Ok, dá para ver a minha tela, espero. Eu queria mostrar esses GIFs que eu preparei para você. Então, amanhã vai ter um super workshop para as pessoas que gostam mais de design web e que gostariam de usar ferramentas de IA para ser mais rápido, ser mais eficiente, ter uma melhor experiência do usuário. Então, vai ser amanhã, vai demorar 1 hora. Depois, na quarta, esse evento é mais sobre dados, ciência de dados, e basicamente como criar um modelo de IA em 45 minutos. É possível, sim, eu já assisti esse evento, funciona. Então, mesma coisa, quarta às 7 online. E na quinta às 7 vai ser um outro tipo de evento que nunca fizemos no Novagum, que é basicamente criar um website, nesse caso um planejador de viagem, sem código. Porque mesmo na nossa escola de programação, de data science, de data analytics, às vezes tem que também admitir que nem precisa código. Se você quer testar um projeto, fazer um MVP, às vezes nem precisa criar from scratch um aplicativo. Tem várias ferramentas agora disponíveis de graça online que pode te dar todo esse trabalho já pronto. E ser um profissional do mundo da tecnologia esperto passa com isso também, às vezes não precisa usar código. E um pouco mais antes de começar sobre o Lovagum, quem somos? Somos basicamente a melhor escola de programação, data science, data analytics do mundo. E estamos para qualquer pessoa que gostaria, por exemplo, de mudar de carreira. Se você está, sei lá, oceanógrafo, advogado, artista, estou pensando em alunos atuais, o Lovagum é para você. Ou também, se você já está na área e está querendo, por exemplo, ter mais rede, mais network, mais oportunidades internacionais, mais competências, isso é super possível no Lovagum. E estamos com super sorte de estar ao redor do mundo, em mais de 45 cidades. E quando você entra na rede do Lovagum, um lado super legal é que você tem acesso a todas as oportunidades ao redor do mundo. Você vai fazer parte de uma comunidade de mais de 26 mil estudantes. Isso e uma outra coisa que tem várias informações nessa slide, mas o que eu acho a informação mais importante sobre o nosso bootcamp, e o que eu acho que merece ser mais conhecido, é o fato que, mesmo se somos uma escola super inovadora, super futurística e tudo, estamos super tradicional sobre a ideia que os professores são as coisas mais importantes na sua jornada de aprendizagem. Então, claro que você pode aprender a programar, pode aprender a criar modelos no YouTube, tem vários cursos de graça,
onde que você faz tudo sozinho, é super possível, tipo, a gente completamente admita isso, mas se você quer uma mudança de verdade, você quer aprender de verdade, profundamente, sem fazer muito erros, de forma muito eficiente, muito rápida, muito qualitativa, nesse caso, ter um professor, um mentor, um Master Jedi, é isso que vai te dar essa chance de alcançar outros níveis da sua carreira. Então, nessa parte, o Lagoon é super tradicional sobre o fato que precisamos de professores. E quando você entra no Lagoon, tem esse rácio de um professor para 7 estudantes, de ter turmas pequenas, projetos pequenos, para você aprender quase uma turma particular, sabe? Um ambiente particular. E acho que é por isso que a gente está com esse superpoder de mudar as carreiras das pessoas tão rápido. E é alguma coisa que eu tenho muito orgulho de ver todos os professores do Lagoon fazer esse trabalho. É isso, e esses 4 cursos são o que estamos oferecendo agora. Só para você saber, a turma de desenvolvimento web e data analytics está para iniciantes. Então, se você nem sabe programar, mas só tem curiosidade, motivação para aprender, isso é para você. As turmas de data science e AI e data engineering já em um outro nível. Se você está na dúvida de qual nível está melhor para você, é só falar com a gente, que temos vários quiz e vários questionários para você saber qual formato seria melhor para você, e também qual formato online, na escola, meio período, intensivo. E por isso eu encorajo muito, muito, muito você a agendar uma chamada com o nosso time de admission. Eles não estão aqui para te convencer a fazer qualquer turma em qualquer momento. Eles estão aqui para saber, tipo, o que você quer saber, quer fazer, o que você quer alcançar na sua carreira. E com essas informações que você vai passar, eles vão poder te recomendar o que está melhor para você. Ok? Então já vamos começar, e será a parte não interessante. Eu estou querendo saber de todos os truques dos estudantes agora. E já sei que a Vitória vai querer ser a primeira. E antes que ela comece, vamos conhecer ela um pouco melhor. E também lembrando que você vai aprender sobre ferramentas e pessoas hoje. E você pode aproveitar o chat para mandar todas as suas perguntas, ok? Eu vou ficar de olho e eu vou fazer as perguntas para elas ao vivo. Okidoki? Vitória, fala um pouco mais de você. Como é que você chegou no Lovagon primeiro? Boa noite, gente. Bom dia para alguns, eu acho. Bom, eu conheci a Levagon por um data lead em uma empresa que eu trabalhava, fazia estágio lá. E ele já foi professor aqui da Levagon e ele acabou me indicando. Então, como eu sabia da alta competência dele, eu acreditei que seria uma ótima indicação. E fiz aqui o bootcamp de ciência de dados. Eu já fazia estágio em análise de dados, né? Então já estava um pouco ali nesse mundo, mas não tão aprofundado, igual foi a pedrada de 6 meses de intensivo de ciência de dados, né? Hoje em dia eu faço estágio no Itaú, né? Inclusive no mesmo time que o Bruno, né, Bruno? E é isso, gente. Faz só 3 meses que a gente entrou junto lá no Itaú. Atualmente eu trabalho mais com a parte de um misto de análise de dados e ciência de dados. E é isso. Hoje eu trouxe para vocês mais algumas dicas do que, assim, eu considero, não sei se são truques, na verdade, eu acho que são coisas obrigatórias, assim, na vida de qualquer pessoa que trabalha com dados ou que está estudando dados. São coisas que me ajudam diariamente e eu considero muito importante. Primeiro, posso sair falando, Milene? Estou aqui Por já. favor, porque tu é um pouco curiosa, vai. Mistério. Bom, primeiro, eu acho que, bom, na Levagon mesmo, quem já está dentro acho que vai se deparar com alguma coisa falando sobre isso. Não me lembro muito bem se sempre falam, mas é uma coisa que eu acho que muita gente não dá o devido valor, que é o Medium. Então,
tô até mandando no chat aqui, com um tema aqui um dos temas mais aterrorizantes para mim de ciência de dados. E basicamente, para mim essa pergunta? Vamos fazer no final, não se preocupe. Pode apresentar É, hoje a sua dica. beleza. Então, basicamente, gente, o Medium ele é um site que é mais do que um site, é uma comunidade de dados, né? A galera, você mesmo pode colocar artigos, tem artigos de inúmeras coisas, inúmeros assuntos. São coisas que às vezes, assim, a gente consulta muito o chat GPT ou outra IA, né, no caso, e às vezes ela não é tão assertiva assim. Então lá você vai ter coisas realmente confiáveis de pessoas incríveis que você pode consultar e te ajudar muito em qualquer coisa que você esteja trabalhando ou estudando. Então, acredite que o negócio realmente salva vidas, assim. E outra dica, assim, que eu tenho para dar é não subestimem a importância de entender mais estatística e matemática, assim, para muitas coisas, tanto para quem vai para a área de análise de dados, quanto para quem vai mais para a parte de ciência de dados mesmo, como cientista. Eu acho que é um negócio que quanto mais você se aprofunda e mais você entende, mais segurança e confiança você tem nas decisões que você toma. E por último, eu acho que também não subestimem as soft skills, porque todas as oportunidades que eu conheci até agora não necessariamente foram por conhecimento técnico. Também, óbvio que vão avaliar isso, mas a parte de você saber se comunicar, de você ser proativo, de você engajar com a comunidade de dados, no geral, eu acho que é realmente muito importante e às vezes pode te abrir portas que o conhecimento técnico somente não iriam abrir. Acho que é isso, gente. Concordo total. Muito obrigada, Vitória. Estou super feliz que você está falando isso para os estudantes atuais que estão ouvindo, que de verdade é uma dica super importante. Você gostaria, Vitória, de responder a pergunta do Gabriel, que ele estava perguntando quais tecnologias vocês mais utilizam no seu dia a dia? Bom, atualmente, a gente, da minha parte lá no Itaú, eu ando utilizando bastante alguns serviços da AWS, né? Então, por exemplo, a gente usa o Athena, que é para fazer consultas, né, em bancos de dados ou na cloud, né, da AWS. A gente também usa o SageMaker, que é basicamente o Jupyter Notebook, só que na cloud, né? Então, tem essas coisas. E algumas ferramentas também de DataVis, né? Tipo, no caso, o QuickSight, porque é da AWS, mas assim, é muito Python, SQL e DataVis. É isso, gente. Basicamente isso. Perfeito. Gabriel, eu ofereci para outras pessoas do Painéis, não sei se o Painéis está vendo o meu chat nos moderadores, de responder para você de forma escrita, só para cada um ter o seu tempo também. Quem gostaria de passar depois da Vitória? Difícil. Ela já falou tudo. Acho que eu posso ir, já emenda. Aí, Bruno. Bom, Antes de começar, você vai se apresentar primeiro, mas eu tenho uma pergunta para vocês dois, já que vocês estão trabalhando juntos. Como é que você acharam essa oportunidade na Itaú? quer falar, Vitória? É uma boa pergunta. Foi um convite, né? Uma indicação da Flávia, que é uma professora aqui da Levagon. Então, durante o bootcamp, a gente nem tinha finalizado ainda e já surgiu essa oportunidade aí, né? Que legal. Ok, Bruno, mesma história. Isso, a gente tava no módulo de Machine Learning ainda, então é no meio do bootcamp, e aí surgiu essa oportunidade. A gente, inclusive, trabalha junto com a Flávia, que foi nossa professora, então Uau. uma oportunidade bem legal. Sim, é verdade. É o time Levagon no Itaú. Nossa, acho que os estudantes atuais vão ser super
super gentil com os professores atuais, então estou sabendo que talvez tem oportunidade. Bom saber. Ok, Bruna, então, conta um pouco mais sobre você, o que você estava fazendo em Julu Wagon, como é que você chegou aqui. Bom, sou o Bruno. Antes eu estava trabalhando já como júnior, inclusive, mas estava na área de logística e operações. Aí eu percebi que a parte que eu mais curtia era justamente quando eu mexia com análises. Então eu decidi pesquisar um pouco mais sobre a área. E aí eu conheci mais com um amigo que também era professor de Leagon, ele me indicou. E eu tive confiança de que o curso é bom, e aí eu decidi começar a, a fazer o bootcamp para transicionar de área, né? E Ok, aí acabou que deu tudo certo no final, tô conseguindo ganhar experiência até antes de terminar o bootcamp, então para mim foi bem produtivo. Tô terminando a graduação em engenharia agrícola uau, e, e é isso, seguir trabalhando para ir crescendo. legal. E cadê o seu truque ou dica hoje que você gostaria de compartilhar? Vai Eu compartilhar vou sua tela? compartilhar. O Vai, meu vai. é Tem uma demonstração empolgada. É rapidinho, na verdade. Tudo bem. No, Todo mundo é quando eu rápido. tava, quando eu tava mexendo no trabalho, no Excel, na verdade, nem no Sheets aqui, como eu não tenho o Excel nesse computador, apresentei o Sheets. A gente consegue colocar algumas extensões dentro tanto do Excel quanto do Sheets, do Chat GPT, e aí a gente consegue ganhar algumas funções, em cima disso. Então, por exemplo, aqui tem a função da gente colocar um prompt dentro dele e ele responder dentro da própria planilha. Então, esse aqui seria do prompt. Eu perguntei para o prompt qual que é o maior campeão olímpico da história, como a gente está nesse tema das Olimpíadas. E ele me respondeu aqui que foi o Michael Phelps. Também, para quem gosta de. Quem não tem base de dados, mas gosta de testar modelos, tem como pedir para o GPT criar uma base para a gente. Aqui ele criou uma base bem curtinha, com dados aleatórios, mas já é o suficiente para a gente ir treinando, né, os modelos. Também tem uma função de classificador. Então aqui eu dei um país e eu pedi para ele me classificar, né, de que continente esse país seria. E aí ele me trouxe aqui certinho. Eu coloquei Marte aqui só para ter um diferente. Ele identificou certinho como um país que não está em nenhum desses continentes que eu determinei. E por último, aqui, eu pedi para ele extrair um determinado tópico dentro de um texto e ele me trouxe, né? Eu pedi para ele extrair um animal dentro de todas essas palavras. Ele reconheceu o leão como animal. Aqui em cima eu pedi o nome e sobrenome e ele tirou a primeira parte, deixou só o nome e sobrenome, e-mail. Então dá para fazer isso com várias coisas. Tem função de tradução também, tem função para limpeza de dados. Então, se tem, por exemplo, uma coluna que tem muitas informações sujas e você quer puxar só um determinado ponto, você consegue usar também. E aí eu trouxe esse truque como para apresentar, né? Para quem usa bastante Excel, assim, a gente aprende muito sobre SQL, Python, Excel. A gente acha que o Excel é muito simples e limitado, e ele realmente é, mas ele é muito importante para casos rápidos do dia a dia. Então, é importante a gente estar sempre conhecendo sobre todas as ferramentas. Ei, Bruno, alguém está perguntando se está de graça. É de graça, é de graça. A gente consegue colocar, tipo, esses add-ons, que inclusive existem vários, não existem só do GPT, e aí só tem que instalar ele. Você procura aqui no Chat GPT e aí ele encontra, é de graça para ir instalando. Eu instalei esse aqui, mas tem outros também. Tem para criar formulário, tradutor, então tem vários tipos e não cobra nada. O do Excel também não cobrava nada.
Ok. Hoje você mostrou para nós um exemplo, porque imagino que não dá para mostrar o que você está fazendo no seu trabalho por razões confidenciais, mas você pode só dar um exemplo ao vivo de como é que você usaria esse tipo de ferramenta no seu dia a dia, sem muitos detalhes, porque imagino que não dá. Quando, por exemplo, eu tenho uma base suja, eu preciso limpar ela e dá para fazer isso no Python, com certeza. Até para uma quantidade maior de dados, mas às vezes é algo simples do dia a dia, não é uma base tão grande, e fazer dessa forma acaba sendo mais rápido, né? Então você tem uma base com o nome de vários clientes, por exemplo, só que um tem um ponto a mais, uma vírgula, ou tá com letra maiúscula, minúscula, e aí ele ajuda a ir reconhecendo e fazendo isso de uma forma mais automatizada, né? Super, muito obrigada. Eu Pessoal, posso fazer uma pergunta nisso, Milene? vai, com certeza. Ele consegue identificar, por exemplo, no chat GPT, ele consegue identificar nesse plugin, sei lá, alguma coisa que está na casa A1 do Sheets ou não? Como assim? Tipo, porque sim, você coloca isso, você coloca o plugin, você coloca a pergunta e ele joga a pergunta lá. Mas ele consegue pegar, tipo, nessa página que eu estou usando, nessa célula, ver o que está escrito aí e, sei lá, traduz para outra língua, numa outra célula ou não? Dá para fazer tradução, sim. Então, se eu escrever, por exemplo, Hello World e der um GPT Translate, tem a função Translate também. Aí ele consegue traduzir o E você pode texto pegar, tipo, GPT Translate F2. Nossa, não, muito bom. Legal. para português. Muito bom. Português. E aí é para ele traduzir. Acho que eu devo ter colocado. Eu coloquei ponto e vírgula aqui. Aí ele é para traduzir e ele traduz aqui, ó. Eu dei o texto em inglês, traduzir para português. Mas aí ele tem várias outras línguas, né, que dá para escolher. Super legal. Tô gostando que até dentro vocês estão trocando dicas. Super legal. Eu também gostaria de comentar, assim, bastante que, igual a Vitória comentou, além dos hard skills serem muito importantes, cara, eu considero que os soft skills são tão importantes quanto, e vocês vão ter a oportunidade, ou já estão tendo, de trabalhar isso dentro do Bootcamp, que seria realmente trabalhar em equipe, compartilhar informações, porque a área de dados ela é muito dinâmica e ela não é individual. Então, é sempre importante estar compartilhando, estar aberto a novas experiências e estar sempre aprendendo, porque o mundo de tecnologia é assim, né? Ele está sempre mudando, então você tem que ser flexível, sabe, para ir melhorando. Super, muito obrigado, Bruno. Lembrando que você é estagiário agora e já está ensinando para outros profissionais. Super legal. Obrigado, Bruno. E se tem mais perguntas, pode mandar no chat, gente. Pode ser para uma pessoa especificamente. Quem gostaria de apresentar depois do Bruno? Eu posso ir. Vai, Gabriela. O truque da Gabriela é um super cheat code. Não é nada disso, não. É algo simples. Bom, eu vou contar um pouco da minha história. Eu fiz o curso da Levagon em julho do ano passado. Também assisti assim na internet. Estava na loucura, quero trocar de área. Apareceu, gostei e fiz. E assim, me encontrei. Adorei o curso, saí feliz. Aí, beleza. Aí acabou no final do ano passado. E aí, começo desse ano, eu já consegui um emprego na CloudWalk, que é uma empresa de tecnologia. E é isso, eu me encontrei. Eu realmente eu entendi que engenharia não era a minha área. Essa coisa de automação eu não gosto tanto. Meu negócio é números, códigos, ficar sentada, mexendo no computador aqui feliz, contente. Deu errado, briga com o computador, mas no fim dá certo.
E é isso, eu adorei o curso da Levagon, para mim foi algo que foi tipo um diferencial, acho que sem ele eu não teria conseguido me realocar nessa nova área, porque foi a Levagon que abriu essa oportunidade para mim. Eu conheci a CloudWalk essa semana aqui, acho que foi no final, acho que no último dia, na sexta-feira, que vem as empresas e tal, e a CloudWalk veio, e aí fez aquela primeira conexão, mas depois tem todo o processo seletivo que foi bem extenso, bastante fases, teste técnico, teste de programação, prova, entrevista. Então, eles já comentaram, mas soft skills foi totalmente necessário, porque eu não sei com quantas pessoas daquela empresa eu falei, acho que eu falei com umas 20 durante todo o processo de entrevista. Então, se você não sabe conversar, não vai. Se seu mental tá fraco, também não vai. Você passa por tudo. Pelo menos eu passei. E eu também só fiz entrevista com essa empresa. Eu dei sorte. Na minha vida, eu tenho esse mal, assim. Eu não faço muitas entrevistas. Eu meio que me apego em uma. E aí, no final dá certo. Sei lá, é Deus agindo na vida. E deu bom. Tô aqui trabalhando, feliz e contente. Eu acho que o que eu diria de começo, assim, para quem tá começando nessa nova área, aceita que no começo vai ser difícil. Tipo, você não vai saber todos os códigos. As pessoas sabem muito mais do que você, porque você tá começando agora, ainda mais se tá trocando de área. Então, eu acho que eu diria para relaxar nesses primeiros meses. Tenta absorver a equipe, a área, como eles trabalham, para você ir se adaptando e indo, porque vai ser assim, tipo, é inevitável. São muitos códigos, são muitas coisas para aprender, como eles se organizam. Por mais que eu trabalho numa empresa que trabalha com BigQuery. E aqui na Levago a gente usa o BigQuery. Então eu falei, nossa, eu tô em casa. Só que eles não usam só BigQuery. Eles usam BigQuery, usam Amplitude, usam não sei o que na Metabase, e aí junta com não sei o que dali, e vem pra cá, e se organizam diferente do GitHub. Então, é um processo de adaptação, mas no final dá certo. É só ter calma que vai. A minha dica não é nada, tipo, demais. Mas é que, assim, eu não sou uma pessoa que confia no... Eu não sou uma pessoa que confia nos códigos que o GPT passa. Tipo, eu não gosto de falar pra ele, escreva pra mim um código que faz isso. Eu nunca confio. Pra mim, tipo, ele vai fazer tudo errado. Eu não boto fé nele. Eu gosto de usar ele como uma ferramenta, tipo, de... meu suporte. Então, às vezes, eu preciso fazer algum código que é muito extenso. Eu preciso fazer um case, um count com vários tipos de combinações. Então, eu vou ter que cruzar vários tipos de dados. Eu tenho três tipos de coluna, que elas podem se comunicar de forma diferente. Eu explico para eles o que essas colunas têm que fazer, passo para ele um passo a passo de como eu comecei a escrever meu código, explico como eu quero que ele continue, e aí eu passo para ele tipo, terminar aquele case bem. Então, tipo, eu passo 3 linhas para ele, espero ele terminar de fazer as 20 outras linhas que eu teria que digitar na mão. Tudo para agilizar meu dia, porque no dia a dia a gente precisa de coisas rápidas, às vezes. Então, eu gosto de usar o GPT para isso. Eu não gosto de usar ele para digitar código para mim. Eu não boto fé. Eu prefiro eu saber o que eu estou escrevendo e usar ele como, tipo, um suporte, um amigo meu. E aí é isso. Tipo, eu vou usando ele para esse tipo de coisas. Então, eu gosto muito de detalhar o que eu quero que ele faça. Porque se deixar a coisa muito aberta, ele vai te passar qualquer tipo de coisa. Eu estou usando o BigQuery. Ele vai me passar vários códigos que não rodam no BigQuery. E aí você vai ficar tentando rodar lá e vai falar que aquela função não existe. Então, eu gosto de explicar onde eu estou usando, o que eu estou fazendo, detalhar bonitinho. Se você passar muito aberto, ele vai errar e você não vai chegar em lugar nenhum. Então, tipo, essa seria a minha dica, porque eu realmente uso tipo, no meu dia a dia para me facilitar nessas coisas. E eu acho que é isso, já falei bastante aí sem parar. Não, tá ótimo. E muito obrigado para lembrar que ChatGPT também não é para só deixar ele escrever códigos. Para ser super sincero, temos um pouco de problemas, às vezes, no bootcamp com um estudante que não para de usar ChatGPT para fazer os exercícios. E tá muito ruim, né? Porque é como você tá na escola para aprender matemática e tá só usando uma calculadora. Sim, mas se você não entende do conceito de divisão, subtração, multiplicação, não dá. Tipo, a calculadora você não vai. Não vai. Se você manda o GPT fazer, você não entende o que está escrito ali, tipo, ele vai te passar qualquer coisa. E depois, como é que você segue? Como é que você continua? Não vai, entendeu? Então, eu gosto de usar ele como, tipo, meu colega para escrever mais rápido. Então, eu explico, às vezes, algumas coisas para ele. Ou também algumas outras coisas. Outro dia, eu precisava transformar uma coluna uma coluna em várias colunas. Eu não sabia fazer isso, não lembrava o código. E aí eu digitei lá, ele me passou e aí deu certo. Então, para esse tipo de coisas, ele funciona. Agora, mandar ele fazer, tipo, do zero alguma coisa, eu não gosto.
É exatamente por isso que estamos fazendo esse tipo de eventos. Code Smarter. Yeah, Code Smarter, not harder. É É. isso o objetivo. Eu posso passar um print aqui, mais ou menos, do código que eu fiz. Mas a dica é detalhar o que você quer que o GPT faça para te ajudar. Senão ele vai fazer qualquer merda ali. Sim, pode mandar prints. E também tem uma pergunta do Glauber, que está perguntando como foi trabalhar com dados e com Ruby on Rails. Parece que Ruby on Rails é o stack da CloudWalk. Não sei se você tem experiência. Eles têm Ruby Rails, mas eu não chego a usar ainda. Na minha equipe tem um sênior, e aí ele é responsável por essa parte mais tipo do estrutural do Ruby. Eu não usei muito Ruby. Eu tive que aprender a programar site. Eu fiz análise de dados. Eu nunca fiz um site. Mas aí eu vi que era fácil. E aí foi. E aí deu certo. Então a gente se talvez vão começar umas coisas. E é isso. E o meu chefe sabia que eu não sabia. Ele disse, não, vai lá, vai dar certo, confio. Vai que você aprende e vai. E você tem que ir, entendeu? Você tem que estar lá para trabalhar e tem que fazer o que tá ali para fazer. Mas eu não uso. Gabriela, não fico responsável pelo Ruby. E nem, tipo, na CloudWalk a gente também usa o Postgres para o controle dos dados com o BigQuery, né? Com toda a informação. E aí eu também, eu sei como ele funciona, mas não sou a responsável pelo Postgres. Eu só sei como é que ele roda. Que ele é por linha, né? Enfim. Se eu estiver falando coisa errada, é porque eu não sou responsável. Então é isso. Tá justo. Adoro você, Gabriela. É só fazer. Dá certo, dá certo. Não sou eu que cuido, então tá tudo bem. Quando aparecer para mim, eu aprendo. Tudo bem. E então, só para confirmar, você encontrou o CloudWalk quando ele estava fazendo a apresentação no final do bootcamp e a partir daqui você candidatou, passou todas as fases e deu certo. Sim, foi por aqui. Aí o processo só foi um pouquinho mais demorado porque estava final de ano, enfim. Deu aquela demorada, mas eu comecei em outubro e entrei em fevereiro. Eu também outra dica, paciência. Tudo dá certo no tempo de ter que dar. Acho que o pior momento do ano, entrei na tarde. É dezembro. Ok, obrigada, é o pior. Gabriela. Muito obrigada. Quem quer passar depois da Gabriela? Difícil. Posso ir depois da Gabi, a não ser que o Lucas queira, ou o Arthur. Manda ver. Vai, Daniel. Bom, vamos lá então. Eu terminei a Levagon em 2022, se eu não me engano. Eu fui do batch de Data Science, 10-11, mesmo do Lucas. Já dando spoilers aqui, a gente foi parceiro de turma. E desde lá eu tenho estado, né, na comunidade da Levagon e contribuindo de algumas formas e sendo também é uma troca, né, na verdade. Então é muito legal fazer parte dessa comunidade. Esse já é um ponto fortíssimo da Levagon, como a Milene falou, são mais de 20 mil pessoas que estão no mundo todo, todas espalhadas. E basicamente é isso. Atualmente eu moro em Vancouver. Não trabalho como Data Analyst ou Data Scientist, eu trabalho como Product Manager. É um trabalho um pouco diferente do background das pessoas que acabam se formando no bootcamp que eu participei. Trabalho com produtos de dados e produtos mais técnicos. Eu tenho background já em computação, sou formado em engenharia da computação e basicamente é isso. Assim, essa é um pouco da minha trajetória. E agora a minha dica, né, Milene, é isso? Por favor. Só Então, antes de começar, como é que você achou esse primeiro emprego depois do bootcamp? E no Canadá, acho que é interessante também essa parte. Tá, vamos lá. Esse emprego, na verdade, ele já, na verdade, apareceu quando eu estava aqui, assim, eu não vim para cá já com essa oportunidade de emprego, foi pelo contrário. A minha esposa recebeu uma oportunidade para estudar aqui, e aí eu acabei vindo, né, na sombra dela e comecei a trabalhar aqui. E na verdade, acho que vou dar 2 dicas aqui, basicamente, tá? Para quem quer trabalhar fora, quem quer, tipo, ter uma carreira internacional. Algumas diquinhas de como que
pode talvez facilitar um pouco no processo seletivo. Acho que uma das coisas mais importantes é o que a Gabriela falou, paciência. Os processos geralmente levam muito tempo para serem feitos, principalmente os técnicos, e eles têm várias etapas. Então, talvez um conteúdo que possa ajudar bastante é vocês verem e talvez se prepararem para processos seletivos de Big Techs, sabe? Das FANGs, né, que o pessoal chama. Então, ou agora acho que mudou, na verdade, é Mangue, né? Porque Meta mudou de Facebook para Meta. Mas assim, tem case técnico, tem etapas de soft skills, de behavioral questions, tem muitas coisas, muitas etapas diferentes. E dependendo da empresa que você fizer, eu fiz algumas etapas assim já em algumas empresas diferentes, mas, por exemplo, acontece um loop, que eles chamam, que você fica 6 horas em entrevista no mesmo dia, falando com pessoas que vão ser seus pares, pessoas de stakeholders de outras áreas que não vão trabalhar diretamente com você. Então, existe uma série de livros que chama Cracking, no meu caso, PM Interview, mas tem Cracking the Code Interview, Cracking the Tech Career, alguma coisa assim, que eles dão várias dicas de como você deveria responder questões, por exemplo, behavioral questions. Como que você deveria, no caso, criar a sua linha de raciocínio para responder essas perguntas. O que é importante, por exemplo, num teste de lógica. Teste de lógica, numa fase de entrevista, às vezes você não consegue nem chegar numa solução, mas não é a solução que o avaliador está querendo ver, ele está querendo ver como é o seu raciocínio lógico, como que você constrói o seu raciocínio lógico. É isso que está sendo testado, não a solução, se é a mais adequada ou mais certa. Aquilo ali é uma colaboração, é um processo colaborativo. Você pode fazer perguntas para o entrevistador e, enfim, basicamente é isso. E terminando essa parte das entrevistas, eu vou levar agora para a vida real, né? O que a gente aproveita disso na vida real. É o que eu falo para todo mundo, na verdade, que eu tive parte de... que a Levagon me proporcionou a experiência de dar aula em alguns bootcamp, em alguns batches diferentes, e foi uma experiência incrível para mim poder fazer parte do desenvolvimento profissional e pessoal também, porque depois do bootcamp eu acho que a gente evolui como ser humano também, né? Não só como profissional, não é só mais preparado como profissionalmente, no mercado profissional, mas resiliência também, paciência, frustração, a gente acaba sabendo lidar melhor também com isso, controlar a ansiedade, com todo o suporte que a Levagon dá, de toda a comunidade, de todos os professores que são extremamente capacitados. Então, assim, o que eu diria, o que eu tive a oportunidade de falar também para as pessoas que eu participei desse processo é focar nos fundamentos em gerais. Então, eu acho que foi a Vitória que falou, saiba de estatística, saiba de matemática, saiba de probabilidade. Isso é extremamente importante. E eu falo basicamente a mesma coisa para todo mundo que vem me perguntar sobre qual ferramenta que você mais usa hoje no dia a dia. Se você souber aplicar estatística e os conceitos por trás de qualquer ferramenta ou de solução de problema, você vai saber resolver o problema com Excel ou com Python, por exemplo. Ou, sabe, usando qualquer ferramenta, usando qualquer stack técnica. Então, eu acho que isso é o mais importante, assim. Exploração de problema, por exemplo. Muitas vezes, no dia a dia, o stakeholder já vai chegar com você para a solução, falando, eu preciso de um gráfico X para exibir a informação Y, sei lá, nessa ferramenta. Só que muitas vezes a pessoa te pede a solução e ela nem sabe qual que é o problema. E aí você passa uma semana fazendo, entrega e a pessoa fala, não é bem isso que eu queria. E existe essa frustração, porque a pessoa não entende o que ela quer, ela não sabe muito o problema. Então, faz parte de um data analyst, de um data scientist, saber conversar. Igual a Gabi falou, no processo seletivo precisa saber conversar, mas no dia a dia também. Então, assim, não é sair perguntando tudo por quê e pra quê, gente. Tipo, por que eu preciso fazer isso ou qualquer coisa? É fazer perguntas inteligentes. Então, tentar explorar o problema. Poxa, qual que é o resultado que eu quero gerar com essa análise? Qual que são, sei lá, as informações que eu quero transmitir? Será que esse gráfico está comunicando realmente o que deveria? Será que se você está pedindo A, mas será que se eu fizer Z, a gente não consegue um resultado melhor? Você não consegue, com base no que você está me pedindo e eu estou entendendo o que é o problema, será que não seria a solução mais adequada, sabe? Então, assim, é ser crítico mesmo,
não fazer perguntas, né, tipo, desnecessárias, obviamente, né, porque senão a gente pode só sair perguntando, mas sem sentido. E eu acho que o ChatGPT, por exemplo, pode ajudar muito nisso, assim. Se você está com bloqueio criativo ou alguma coisa, eu quero fazer perguntas de exploração de problema dado esse contexto. Poxa, ele vai te dar várias possibilidades de você tentar explorar melhor o problema e te ajudar no dia a dia. Então, estou falando as coisas com base no meu contexto, que é um pouquinho diferente, né? E espero que ajude vocês de alguma maneira, que ajude aqui a nossa audiência. Mas essas seriam as minhas dicas. Obrigada, Daniel. Tem uma pergunta do Lucas que está perguntando se você já tinha experiência na área de gestão e como foi para ser PM. Excelente pergunta. Eu tive a oportunidade de... Eu sempre, como eu já disse, eu tinha um background técnico. Eu comecei a carreira como desenvolvedor, acabei evoluindo mais para a parte de gestão mesmo, né? Mas uma pessoa de produto, assim, um PM, na verdade, ele não é gestor de pessoas, né? Eu falo que eu sou gestor do produto, não das pessoas. As pessoas, elas têm que serem... pode parecer meio, sei lá, meio lindo demais o que eu vou falar, mas tem que ser inspiradas. As pessoas têm que ser inspiradas a resolver, você convencer as pessoas de fazer aquilo, de trazer realmente a pessoa tipo para o seu lado e realmente ouvir, colaborar. Então, assim, eu tinha assim experiência, me ajuda com essa parte de comunicação, mas não necessariamente gestão das pessoas, ou gestão de carreira, ou gestão de desenvolvimento pessoal, ou qualquer coisa nesse sentido. Talvez na parte de comunicação e influência, sim, mas não que ela ajude, assim, realmente na carreira, porque não necessariamente a gente precisa gerir a carreira de pessoas. Obrigada, Danilo. Eu amo quando tem uma diversidade de perfil, porque tem muitas pessoas também que acham que, depois de bootcamp eu só posso ser desenvolvedor, ou só posso ser data analyst. Não, tem muitas carreiras nessa área e também você pode evoluir entre as carreiras e o lado legal também. Obrigada, Danilo. Imagina. Mais Arthur e Lucas. Não, posso ir lá, acho que eu consigo seguir aí. Okay. Exatamente, fez o mesmo bootcamp junto aí, foi 2022, se não me engano. Já tem quase 2 anos aí que a gente fez. Diferentemente, eu não estava na área, eu sou formado em administração, tenho mestrado em negócios internacionais, então não trabalhava com programação hoje, não tinha um background muito técnico. Mas na época, até hoje, eu acho muito interessante que já tem os bootcamps de Data Analytics, etc. Eu fiz o de Data Science, que não tinha Data Science e AI também, então você já vê que já foi desenvolvendo, já tem mais coisa no programa. Então eu fiz o de Data Science direto, foi bem difícil, mas deu tudo certo. Depois de um tempo, cheguei até dar aula de TA no Levagon por mais ou menos 1 ano, assim, e já trabalhei logo depois também como analista de dados. Mas rapidinho já consegui, porque é muito legal, com o background que a gente tem no Vagon de aprender muita coisa muito rápido, rapidinho a gente sobe, então já tive promoção, já subi, já troquei de empresa, hoje trabalho como analista de dados sênior. A gente está até falando de ferramentas, hoje eu uso ferramentas totalmente diferentes do que eu usava, hoje eu uso o pack todo Microsoft, né? Então, o Data Factory, o Databricks, que é muito similar ao Jupyter, por exemplo, Power BI de visualização. E uma coisa interessante que até falaram antes aí, foi o Danilo que falou mesmo, que não precisam muito focar nessa questão de conhecer todas as ferramentas. Aprende uma, aprenda bem, aprenda o conceito básico de cada uma. Saiba bem os seus conceitos, porque independente da ferramenta que você vai pegar, você consegue fazer. E isso, até trocando de empresa, eu falei isso, olha, não sei o básico, sei os conceitos bem, nunca mexi nessa ferramenta. E é super tranquilo. Então, assim, foca em aprender bem os conceitos, bem o básico, para conseguir mexer nas ferramentas. O que mais que eu posso falar? Eu acho que para minha dica, talvez, eu pensei em várias pequenas dicas, assim, a gente falou bastante de ChatGPT. Talvez usem ChatGPT, mas com um pouquinho de cuidado,
Porque é muito fácil só copiar e colar, mas até por termos de segurança, não copia e cola o que você não sabe que está ali, tá? Então, tome cuidado com isso. Eu gosto de usar particularmente o ChatGPT, mas quando, principalmente às vezes, você vai ter que codar numa linguagem que você não conhece. Por algum motivo, alguma coisa lá está em Spark, por exemplo. Já tinha codado em Spark? Não, mas você aprende, sabe codar em Python. Você escreve ali e consegue traduzir para um outro tipo de código. Muitas vezes você vai trocar o SQL, tem várias variações de SQL, infinitas variações de SQL, e quem trabalha com isso todo dia sabe muito bem o sofrimento que é quando você está codando alguma coisa, vai mexer numa base de dados, que é um SQL um pouquinho diferente, e não tem, às vezes, uma mesma função, principalmente data, date time, que é terrível. Então, assim, entenda bem esses problemas, entenda bem como usar o ChatGPT para ser seu amigo numa hora dessa, principalmente para passar de uma linguagem a outra, é muito útil, né? E talvez uma outra dica importante que eu acho, principalmente, acho que muita gente aqui, pelo que eu entendi, está no ciência de dados mesmo, fazendo data science, ou fez data science, e eu acho que para mim uma das coisas que foi mais difícil trabalhando depois em empresa é que você vai pegar datasets que muitas vezes você não conhece e muitas vezes são muito grandes, tá? É difícil de trabalhar com dataset grande, porque no Bootcamp a gente já tem datasets muito prontos, às vezes os modelos são longos, mas o dataset você sabe que você vai conseguir trabalhar com ele, você sabe que você tem um espaço, que ele vai rodar em alguns segundos, talvez 1 minuto. Na vida real, muitas vezes você vai pegar datasets, você não tem a menor ideia do tamanho dele. Então, uma dica importante é, assim, entenda bem o volume de dados que você está trabalhando antes de sair fazendo as coisas, porque se você botar para rodar alguma coisa que vai demorar 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, se você não sabe o resultado, você não rende. Tipo, você tem que saber. Então, chega no seu dataset, conta quantas linhas ele tem. Uma coisa muito simples, parece bobo, mas conta quantas linhas ele tem antes de abrir uma tabela inteira. Conta, sei lá, veja as 10 primeiras linhas da tabela. Putz, eu preciso de todas essas linhas de dados? Ah, preciso, não preciso. Então, assim, quando você vai fazer um join, conta as tabelas direitinho, quantas linhas tem uma tabela, quantas linhas tem outra. Vou fazer o join, o que eu espero mais ou menos com o resultado? Então, sempre tenha controle ali. Porque se você está trabalhando com datasets que estão ali em dezenas de milhões, às vezes centenas de milhões de linhas, como às vezes acontece, é problemático, é muito problemático. E não são 1000 linhas. Então, vai demorar 2 horas, igual eu falei, para você não saber se está certo. Então, talvez o mais importante é saber fazer e entender, e isso em Data Science, em Analytics, em qualquer parte de dados, saiba dividir em, vamos falar, subsets. Se você está trabalhando com um dado histórico de qualquer coisa, quando você está testando para ver o que você vai conseguir fazer, você não precisa fazer com 3 anos de dados, você pode fazer com 1 dia, entendeu? Tenta com 1 dia. Ver quais colunas são importantes, às vezes que um grupo pequeno de dados, isso daqui tem 5 categorias, beleza, vou fazer aqui, vou agrupar essas categorias e vou contar aqui, até para fazer uma qualidade de dados, se o número está batendo com o que está esperado nessas 5 categorias, porque aquela história, você tem 10 milhões de linhas, deu uma linha errada, qual linha que é? Você não consegue ver, tipo, é impossível você ver qual linha que você errou. Então é isso, talvez tome muito cuidado com essa questão de tamanho de dados, o que vocês estão fazendo. É mais uma dica para quando você já está trabalhando, que vamos falar, talvez um pouco bem técnico, mas bem importante, independente de ser Data Science, Data Analytics, eu acho que é bem legal isso daí. Não sei se todo mundo está seguindo no chat, mas tem os outros profissionais falando mais dicas sobre esse assunto. Parece que todo mundo está traumatizado com essa noção de rodar dataset de 1 terabyte no cloud. Não, é terrível. Trauma de cada pessoa. Terrível, terrível. Nossa, Gabriel. Aprende. Eu recebi uma bronca, tipo, no primeiro dia meu usando o BigQuery na empresa. Não é uma bronca, né? Lá eles têm uns bots. E o bot veio me dar uma bronca. Tipo, você acabou de rodar em 1 hora $30. Aí eu falei, tá, beleza, tá tranquilo aqui. $30 vezes quase R$6. Primeiro dia de empresa, muito bom. Mas a gente vai aprendendo. Mas particionar dados é muito importante. Sempre importante, na verdade, colocar. Você vai ver que tá lá em cima, pelo menos no BigQuery, né? Parece pra mim.
você está rodando 1 tera. Aí você põe um filtro de 2 meses de dados. Você está rodando assim, 64 megabytes. Você fala, é isso. Muito melhor. Você se lembra, antes desse evento, quando você estava falando para mim, eu não sei se tem coisas valiosas para falar. Olha aqui! Se for olhar as coisas que eu já errei, aí tem várias coisas aí que vocês podem aprender para não fazer igual, entendeu? Parece que todo mundo está traumatizado com isso aqui, então com certeza é uma dica muito valiosa. Eu não tinha noção de, tipo, a gente tem aqui no curso, eu lembro que eles falavam quanto custava as coisas para rodar. Mas tipo, até eu trabalhar, eu não tinha noção de quanto que era. Aí quando em menos de um dia apareceu, eu gastei $30 da empresa para rodar os dados da empresa, aí eu tomei, tipo, conta do quão caro que era para mandar rodar os dados. Então, fiquem espertos para não dar um select tudo. Às vezes você fala, nossa, não, eu não tô dando um select tudo, eu coloquei aqui um monte de coisa. Mas você não tá usando o where onde a tabela tá particionada. Tipo, você tá botando um where no ID, só que a tabela é particionada por data. Ele vai ler tudo, todas as linhas para procurar todos os clientes e vai gastar tudo isso de dado, entendeu? Inútil. No final vai vir, tipo, 3 linhas que você podia ter economizado muito dinheiro se você não tivesse só mandado rodar sem o filtro. Então, fiquem espertos. Você vai aprender na raça, mas se você puder pensar antes para não errar, fique ligeiro. Obrigada. Obrigada, Lucas. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Bruno. Todo mundo que estava colocando mais informação no chat. Acho que só isso já o evento está super valioso para todo mundo. E agora, gente, fechando com chave de ouro com o Arthur. Arthur, o que você estava fazendo antes do bootcamp? Olá, pessoal. Então, contando um pouquinho, né? Eu já faz bastante tempo já trabalhava com dados e estudava. Eu estava nesse meio e eu entrei mais na área de edtechs. Então, trabalhei uns anos em edtech e entrei por dados, mas acabei migrando um pouco para business, né, durante o caminho. E aí, nessa vontade aí de voltar a focar mais em dados, em ciência de dados, etc., e aí vai uma primeira dica. Eu fui conversar com uma pessoa que tinha uma carreira que eu estava, né, querendo aprender mais de como que eu poderia trilhar. Eu fui falar com ele, não conhecia, eu chamei. Então, a primeira dica as pessoas são muito mais acessíveis do que vocês imaginam. Então, procure sempre quando você está trabalhando mesmo, procurar referências do assunto que você está trabalhando. E essa pessoa tinha feito o Levagon em desenvolvimento web e indicou, falou que gostou muito. Eu falei assim, bom, acho que pode ser uma para poder voltar aqui a minha carreira, né, nessa questão mais focada em dados. E foi muito bom nesse sentido. Então, o Levagon abriu bastante as portas, assim, principalmente me deu muita noção do que eu não sabia e abriu o que eu precisava estudar. Então, acho que foi uma peça-chave nesse sentido. E aí eu acabei entrando numa consultoria, né, de dados. Eles são bem fortes em criação de plataforma, em uso de DBT, etc. E aí eu trouxe algumas dicas e algumas curiosidades aqui que realmente trabalhar consultoria acho que abre um pouco um jeito diferente aqui de trabalhar e de estudar. Então, por um lado, a gente usa muitas ferramentas diferentes, porque você depende do cliente, então isso dá uma dinamicidade bem interessante. Então, acho que uma que está vindo bastante, né, em vários clientes é o Databricks, então está fazendo bastante parte da minha realidade. E aí o Databricks ele tem uma configuração ali de um IA para poder encontrar os erros. Então, quando você faz um código e aí ele te indica onde está o erro, não funciona sempre, mas eu acabo usando bastante também o ChatGPT nesse sentido. Eu não gosto muito de usar para criar código, mas para achar os erros, né? Você tira as informações confidenciais e coloca para achar erro e depois você constrói o código. Então, ele acelera bastante, assim, porque para debugar código é uma das coisas que você mais perde tempo. Então, isso é bem interessante. E, justamente, assim, usando várias ferramentas diferentes, acho que a gente tem que aprender sempre qual que é a ferramenta mais útil para a sua tarefa. Uma coisa que eu já cansei é de perder tempo no sentido de não planejei direito o início, e aí você começa a fazer e você vê, não, talvez era melhor fazer em Excel essa parte mesmo, o Python vai ser mais demorado,
ou vamos usar aqui em Python, porque eu não vou conseguir fazer esse gráfico no Excel de uma maneira tão fácil, ou a questão de volume de dados mesmo. Então, esse planejamento pré, né, antes de você começar a análise, pode te ajudar muito a deixar o trabalho mais eficiente. Isso é uma coisa bem interessante. E não é sempre que você consegue fazer isso, mas pegando um pouco do que a Gabriela tinha comentado, né, que ela aprendeu aí de front, enfim, algumas coisas nesse sentido, a gente trabalha em algumas equipes um pouco no sentido meio full stack. Então, algumas coisas que me ajudou muito foi aprender o DBT e conseguir dar o pitaco no modelo de machine learning, você ter esse domínio nos dados, né, o analista de dados que vai conseguir mexer na base, ou seja, está faltando um dado. Você vai lá e mexe no fluxo para conseguir transformar a plataforma para deixar mais simples o seu trabalho. Então, facilita muito essa perspectiva aí já de trabalhar sendo um pouco full stack, te dá muita amplitude. E querendo ou não, a gente tá, né, muita gente trabalhando aqui com dados, então você vai ter que mexer alguma hora ou ter que opinar sobre alguma coisa de engenharia de dados, sobre uma coisa de machine learning. Então, acho que dá uma amplitude muito legal, isso é bem interessante. E um ponto que volta aquilo do início de pegar, né, ajuda aí de todo mundo. Eu recentemente, né, uma das coisas que a gente passa bastante consultoria, mas é útil para todos, tá provando um pouco o seu valor sempre do que você está fazendo. E para muita gente que vai ser alguns stakeholders importantes para o seu trabalho, vai ser em negócio, né? Como que está trazendo isso de indicador de negócio, né? Seja lucro, seja volume. E aí uma das coisas que a gente fez, eu fiz 2 projetos diferentes de pricing, e aí um deles a gente estava mudando o preço para poder ver o resultado, e a gente tinha um volume muito grande, a gente tinha bastante pontos de venda, então a gente conseguiu aplicar o teste AB, que acho que é o mais difundido, então para desenvolvimento web, para teste de produtos, é bastante interessante, é bastante relevante, mas esse era um outro produto que a gente não tinha tanto volume, não era tão simples você dividir, por exemplo, era um preço só para o Brasil inteiro, então você não conseguiria trocar um e comparar com o outro, então definir um grupo controle, e conversando com o pessoal da área também, eu fiquei sabendo de uma técnica que chama controle sintético, que eu vou aqui mandar para vocês um link, que é super interessante. Então, começou na questão de desenvolvimento de políticas públicas, eles queriam testar como é que funcionava, e na política pública, né, uma cidade, por exemplo, né, vai ter uma característica muito diferente da outra, e aí esse controle sintético é uma forma que se aplica para vários casos aí de uso de modelo para checar se vai funcionar, e ele cria você, em vez de você comparar uma cidade que você mudou e outra cidade que você não mudou, né, como o teste AB, você vai criar uma cidade, né, sintética, que vai acompanhar o processo, né, que seria, digamos assim, seu contrafactual, e aí você consegue definir aí se deu ou não resultado a partir desse sintético, né, desse produto sintético. Então, ela acaba sendo muito útil aí para várias situações, e aí para a gente conseguir provar um pouco do valor do nosso produto, provar o valor das mudanças que foram feitas. Também achei bem interessante aqui que fica aí a dica para quem precisar usar e não conseguir fazer o teste AB. Uau! Muito obrigada, Arthur. Incrível, falou Samuel. Não tem palavras. Eu estou gostando que cada um todo mundo está falando de ferramentas, linguagem, sei lá, mas todo mundo sempre está voltando. O que? Tem todas as ferramentas do mundo, mas tem que ter noção também. Está sempre voltando para soft skills e acho que no final é isso que vai fazer a diferença no futuro para todas as profissões de tecnologia, se você sabe aproveitar, se você sabe usar de forma inteligente e se você continua aprendendo. O Bruno falou disso no chat, que lifelong learning nunca para, sempre ter que se atualizar e continuar. Talvez, como nas últimas perguntas, talvez podemos todos tentar responder para a última pergunta do Lucas, que estava perguntando sobre se na prática vocês utilizam relatórios em notebook ou ferramentas de BI. Eu não entendi, mas eu uso o Notion. Não sei se era essa a pergunta. Os relatórios, parece que
Era apresentações para o negócio. Eu acho que eu posso Não. Bom, vai lá, Arthur, pode ir você. Não, o meu É, acho que vai ser rápido aqui só. Desculpa, Vitória, quer falar? vou falar rapidinho. Lucas, eu acho que na minha experiência, tipo, se tiver já construído algum dashboard, alguma coisa já em alguma ferramenta de DataVis, geralmente eu uso mais, eu pego de alguma ferramenta mesmo, tipo um QuickSight, um Power BI, alguma coisa assim. Porém, se é uma análise que eu estou fazendo só eu, que não é algo que precisa ser alimentado, tudo mais, algum estudo, daí é bem provável que eu tire direto do Jupyter Notebook mesmo, né? Daí é óbvio que tem várias formas que você pode pegar ou a imagem e montar um slide, ou tem algumas bibliotecas aí que dá para usar para deixar de uma forma muito mais bonita também na apresentação, né? E você vai ver uma delas aí no Bootcamp. Um ponto que é bem legal para mapear, para fazer essa decisão, é se a análise vai ser feita recorrentemente. Se ela vai ser feita recorrentemente, se você quer deixar isso disponível, aí o BI vai ser bem relevante. Em geral, quando é uma análise ad hoc, não caminho para fazer com BI. E aí vai com o notebook para PowerPoint, enfim, para apresentação. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Lucas, está tudo bem? Eu poderia acrescentar aí, eu acho que o que é muito importante em qualquer visualização que você for fazer é, talvez a primeira pergunta, que é para quem? Entendeu? Para quem que você vai colocar? Porque se for alguém que está no seu time, no seu squad, às vezes você vai mostrar ele no notebook, manda o notebook para ele, beleza. Mas muitas vezes você está mandando para o gerente, ele não sabe nem abrir o notebook, porque ele nunca mexeu naquela ferramenta. Então, o Excel, inclusive, te leva muito longe. Qualquer análise no Excel vai muito mais longe do que você imagina. Porque as pessoas elas querem pegar e conseguir rapidamente, às vezes, pegar o dado e estudar ele mesmo o dado e mexer e contar ele ali e fazer alguma coisa que você não fez. Então, assim, eu uso muitas ferramentas, igual o Arthur falou, é uma análise recorrente? Você faz um dashboard, poxa. Tipo, às vezes o pessoal quer ver um gráfico só, analisar aquele gráfico, qualquer ferramenta de visualização. Mas muitas vezes é isso, depende do público que você está usando. Tem até um livro muito bom sobre visualização de dados, que é Storytelling com Dados. Eu recomendo, inclusive, muito bom, que fala sobre como simplificar e fazer o dado bem focado no problema que você quer resolver e para a pessoa que você está apresentando. Complementando, eu acho que eu ia falar mais ou menos algo parecido com o Lucas, que conecta também com o que eu falei sobre a dica de fazer perguntas, né? Então, eu acho que tem assim, obviamente, eu não sou completamente 100% alinhado a frameworks, mas existe um framework muito bom para isso, que chama 3W2H ou 5W2H, que basicamente ele vai te fazer entender quem é a audiência, o que você precisa fazer, sei lá, quando você precisa fazer, como, enfim, eu posso deixar algum link aqui de referência, mas basicamente é só lembrar desse 3W2H para dar uma olhadinha, dar uma lida, que eu acho que ajuda a entender melhor problema, audiência, recorrência, uma série de coisas que vai ajudar você a fazer esse relatório e, enfim, resolver problema e ser mais efetivo na hora de gerar resultado. Ótimo. Então, uma última pergunta, porque eu sei que todo mundo trabalha hoje e vai trabalhar amanhã, então não quero me aproveitar do tempo de todo mundo. A última pergunta do Glauber, que está perguntando quais obstáculos a anonimização de dados apresenta no dia a dia das empresas. Será que a pergunta, talvez esclarecendo assim um pouco só, é trabalhar com dados anonimizados ou é o processo de anonimização, será? Eu posso talvez falar do meu lado um pouco, que é como gerente de produto, um dos meus principais objetivos é entender como que a gente tem as oportunidades para poder melhorar o produto, trazer mais receita,
aumentar a base de usuários, uma série de coisas assim. Então, nesse sentido, é um pouco difícil, dependendo do processo de anonimização, né, de quais dados são anonimizados. Mas, no geral, assim, eu não acho que é um grande problema trabalhar com os dados anonimizados em si, mas a forma como, por exemplo, sei lá, preciso fazer um formulário para fazer alguma coisa com essa informação, e dependendo da onde esse formulário vai ser usado, essa anonimização de dados, o processo, ele tem que estar alinhado com o compliance da empresa. Então, eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que tem um time de legal extremamente estrito, né, que trabalha com essas políticas realmente de segurança extremamente firmes, assim, a um nível organizacional. Então, é difícil realmente capturar determinados tipos de dados e gerar acionáveis com eles, tá? Mas eu acho que é um desafio, eu diria, muito mais operacional em si, né? Sei lá, dar alternativas criativas para entender melhorias de processo, eficiência, eficácia, sem todos os dados, por exemplo, que eram possíveis capturar e trabalhar, tipo, sei lá, 8 anos atrás, 7 anos atrás, quando nada disso existia ainda. Então, eu acho que é mais parte desse desafio, assim mesmo. E eu acho que é isso, assim, entender e certificar que a gente não está fazendo nada de errado, é comunicação mesmo com essas áreas que estudam para isso, vão te dar todo o suporte necessário para que você possa fazer a captura de dados, a anonimização e todo o processo de forma correta. Não sei se eu respondi a pergunta com o intuito que tinha sido perguntado, que o Glauber tinha perguntado. Era sobre o processo. Ele falou depois. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Maravilha, ele falou. Que bom. Okidoki, gente. Então, acho que já vou concluir. Já agradecendo todo o nosso painel incrível que está aqui. E eu vou dar uma última dica para os estudantes atuais, as pessoas que estão assistindo. E eu gostaria de lembrar que o nosso painel incrível de hoje, eles estão aqui hoje, às 7 até 8h30 da noite, quase no dia da semana. Eles trabalham todo dia, eles trabalham amanhã, porque eles estão proativos, eles estão curiosos, eles estão querendo ajudar a comunidade, porque eles sabem que a comunidade ajuda muito quando você pergunta, ela ajuda também. Então, eu gostaria que você fique inspirado com esse painel, porque não é só ferramentas, não é só soft skills, é também o fato que eles estão aqui atrás de tudo, sabe? Então, eu acho que isso, de verdade, parabéns para você. Tem a Ana Flávia falando obrigada, estes estudantes também. Tem professores de vocês no chat também, eu vi, todo mundo está com muito orgulho de vocês, estou com muito orgulho de você também. Eu estou organizando esses eventos só para ver vocês de novo, é todo um pretexto, não me importa, não me importa as ferramentas, eu só quero ver vocês de novo. E lembrando de novo que essa semana não acabou, vamos ter workshops super legais com professores do Louvagon toda semana, então se você está com vontade de aprender mais, são sempre workshop super orientada à prática, super DNA do Louvagon. E nos vemos lá. E lembrando também que cada sexta-feira, se você está no Rio ou em São Paulo, você está convidado para o Happy Hour. Tem cerveja. Tem água também, tem suco. Tem Coca-Cola. Legal, tem mais fontes chegando, mais links chegando no chat. Aproveite também. Obrigada, pessoal. Até mais. Boa noite. Eu tenho que assistir o último episódio de House of the Dragons. Eu não posso ficar mais. Não tá tão Eu legal. também, hein? Não tá tão legal. Eu achei essa temporada ruim, na minha opinião. Eu senti falta de sangue, luta de dragão. Eu senti falta de emoção, entendeu?
Mas foi naquelas cenas do Damon viajando. Ai. Não me fala spoiler! Vitória, vamos assistir. Então, Spoiler! Olha. os outros, a temporada inteira foi isso, pareceu, na minha opinião. Eu vou fazer meu review depois. Mas é isso, gente. Vamos trabalhar, vamos assistir House of the Dragon e a gente se encontra de novo para um outro evento do Levagon. Continua estudando, continua trabalhando e nos vemos no próximo evento. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigado, gente. gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.